Hoje estaremos aqui com o nosso irmão Lucas Rinaldi, fazendo o estudo da revista Lições Bíblicas da CPAD, que nós utilizamos aqui na Escola Bíblica Dominical. E hoje nós estaremos estudando a lição de número 12. Esta lição será ministrada no próximo domingo em nossas igrejas, tanto na igreja sede como na nossas subsedes. Então a lição 12, ela tem como o título O Mundo Vindouro. Então hoje estaremos fazendo esse estudo, é um estudo de escatologia bíblica, e escatologia bíblica, como sabemos, é o estudo dos eventos que estão para acontecer segundo as Escrituras. Nós chamamos de escatologia bíblica porque ela pode ser extra-bíblica, mas a nossa escatologia, ela está baseada na Bíblia. E o termo escatologia, ele deriva do grego scatos, significa último, e logia significa estudo, tratado. Então, em resumo, escatologia é o tratado das últimas coisas que vão acontecer, que estão relatados aqui na Bíblia. Na semana passada, nós estudamos sobre a segunda vinda de Cristo, e hoje vamos então estudar sobre o mundo vindouro, ou também chamado de o estado eterno. Então, irmão Lucas, você poderia nos citar aí o texto áureo da nossa lição bíblica? Claro. Ele se encontra em Apocalipse 21, 1. E diz assim: E vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Certo. E a verdade prática? Cremos no juízo final, no qual serão julgados os que fizeram parte da última ressurreição, e cremos na vida eterna para os infiéis. Amém. Então, este estudo que nós vamos estar fazendo nesta manhã, que tem como título aqui, né, o mundo vindouro, e este mundo vindouro, ele está registrado em algumas passagens da Bíblia. Nós encontramos aqui em Lucas capítulo 20, versículo 35, escrito o seguinte: mas os que forem havidos por dignos de alcançar o mundo vindouro, preste bem atenção, mas os que forem havidos por dignos de alcançar o mundo vindouro e a ressurreição dos mortos, nem hão de casar, nem ser dados em casamento. Então aqui, o próprio Senhor Jesus está se referindo a este estado eterno de mundo vindouro. E também nós encontramos lá na segunda epístola de Pedro, no capítulo 3, versículo 18, que este mundo vindouro, ou estado eterno e perfeito, é chamado de o dia da eternidade. Segunda epístola de Pedro, capítulo 3, versículo 18. Antes crescei na graça e conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a Ele seja dada a glória, assim agora como no dia da eternidade. Então, este estado eterno será o dia em que Deus fará tudo novo. Um mundo novo, uma realidade nova. Será o tempo em que o Rei dos Reis, o próprio Senhor, intervirá na história do mundo e trará consigo uma nova realidade. Amém?
Então, o irmão Lucas, vamos fazer a leitura bíblica em classe, por favor. Apocalipse 21, de 1 a 5. E vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. E ouvi uma grande voz do céu que dizia: Eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará. E eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles, e será o seu Deus. E Deus limpará os seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. E o que estava sentado sobre o trono disse: Eis que faço novas todas as coisas. E disse-me: Escreve, porque essas palavras são verdadeiras e fiéis. Amém. O irmão Lucas, o irmão poderia nos falar o que vai ser abordado nesta lição? Nós pretendemos mostrar o que virá depois do juízo final, o novo céu e a nova terra, a chamada Nova Jerusalém, o lar dos santos na eternidade e por toda a eternidade. Então trata-se definitivamente do epílogo da história humana. Mas durante esse período haverão alguns eventos que precederão esse mundo vindouro, como o reino de Cristo de 1000 anos, o juízo final e a ressurreição de todos os incrédulos, bem como o seu destino final. Certo. Então o nosso objetivo ao estudarmos esta lição é expor, a doutrina do milênio, do juízo final e da nova criação de todas as coisas. Então, mostrar que o que vai acontecer após o juízo final, que será o novo céu e a nova terra, a nova Jerusalém, ou como já falamos, o estado eterno e perfeito dos justos, E como nosso irmão aqui falou, alguns eventos precederão este estado eterno, e nós vamos então estudar, que é o milênio, o juízo final. Então vamos falar primeiro, irmão, sobre o milênio. O que é o milênio? O milênio é o reino de Cristo de 1000 anos. Nesse período, Satanás será aprisionado no abismo, instalado por ocasião da vinda de Cristo em glória. Isso nós vemos em Apocalipse 20, 2 e 3, que diz assim: Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o acorrentou por 1000 anos. Lançou-o no abismo, fechou-o e pôs um selo sobre ele, para assim impedi-lo de enganar as nações, até que terminassem os 1000 anos. Depois disso, é necessário que ele seja solto por um pouco tempo. Então isso significa que a ação destruidora de Satanás na terra, ela será neutralizada, iniciando-se assim uma nova ordem de coisas, e a tão almejada paz universal. Pois nesse reino haverá perfeita paz, retidão e justiça entre os seres humanos, e também haverá harmonia no reino animal. Em Isaías 9, 7 nós lemos: E ele estenderá o seu domínio, e haverá paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, estabelecido e mantido com justiça e retidão, desde agora para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Certo. Então, o milênio, embora essa palavra milênio não apareça na Bíblia, porque a palavra milênio, ela vem dos termos latinos, mili e annum, e da palavra grega chilias, e que também significa 1000. Então a palavra milênio não aparece na Bíblia, mas a palavra chilias, que significa 1000, aparece 6 vezes
em Apocalipse 20. Então, quando falamos em milênio, estamos definindo a duração do reino de Cristo, né? Antes da destruição do velho céu e da velha terra. Portanto, o milênio se refere aos 1000 anos do futuro reinado de Cristo sobre a terra. E nós sabemos que no calendário das profecias vem o arrebatamento da igreja. Depois do arrebatamento da igreja, aqui na terra acontece o chamado período da grande tribulação, 7 anos. Lá no céu acontecem as bodas do Cordeiro e o tribunal de Cristo. Terminando os 7 anos da grande tribulação, a vinda do Senhor Jesus em glória com os seus santos, o julgamento das nações. E aqui nós vemos que após a batalha do Armagedon, né, Satanás é amarrado por 1000 anos, e aí então temos início a este período que é chamado o milênio, como nosso irmão falou, sem a ação destruidora de Satanás, porque Satanás estará preso durante estes 1000 anos. Agora, o irmão Lucas não poderia citar algumas características do reino do Messias, deste milênio que será instaurado aqui na Terra? Algumas das características que nós podemos observar serão a longevidade das pessoas, a garantia do sucesso no trabalho e as respostas imediatas às orações. Em Isaías 65, 20 ao 25, tem uma passagem muito importante sobre essas características do reino do Messias, que diz assim: nunca mais haverá nela uma criança que viva poucos dias, e um idoso que não complete os seus anos de idade. Quem morrer aos 100 anos ainda será jovem, e quem não chegar aos 100 será maldito. Construirão casas e nelas habitarão, plantarão vinhas e comerão do seu fruto. Já não construirão casa para os outros ocuparem, nem plantarão para os outros comerem, pois o meu povo terá vida longa como as árvores. Os meus escolhidos esbanjarão o fruto do seu trabalho. Não labutarão inutilmente, nem gerarão filhos para a infelicidade, pois serão um povo abençoado pelo Senhor, ele e os seus descendentes. Antes de clamarem, eu responderei. Ainda não estarão falando, e eu os ouvirei. O lobo e o cordeiro comerão juntos, e o leão comerá feno, como boi, mas o pó será a comida da serpente. Não farão mal, nem destruirão em todo o meu santo monte. Assim diz o Senhor. Amém. Amém. Nós também encontramos nas profecias de Isaías outras características deste reino de Cristo por 1000 anos. Então nós encontramos aqui no livro do profeta Isaías algumas características, incluindo alegria, glória, justiça, conhecimento pleno, fim da maldição sobre a terra e eliminação de toda enfermidade. Você pode encontrar isso no livro do profeta Isaías, capítulo 11, do versículo 6 e 9, Isaías, capítulo 33 e 24, onde fala sobre o fim da maldição sobre a terra durante este reino e a eliminação de toda enfermidade. Também em Isaías, capítulo 65 e 20, fala deste reino, onde haverá uma maior expectativa de vida, haverá prosperidade no trabalho e haverá uma perfeita harmonia no reino animal. Nós também temos outros profetas, por exemplo, em Sofonias, também fala sobre o milênio, aonde a pura adoração será possível
por causa da maravilhosa presença de Deus. Então o milênio será um tempo de controle tanto político como espiritual. Politicamente ele será universal. Este reino vai ter justiça, mas também podemos dizer que vai ter juízo para quem transgredir as ordenanças do Messias. Então este reino também é um reino literal e também tem características espirituais. E, acima de tudo, será um reino de justiça, onde Cristo será o rei e governará com absoluta retidão. Irmão Lucas, onde será a sede do governo do Messias? A sede deste reino que estamos falando nesta manhã. A sede do governo do Messias será Jerusalém. Isaías 2:3, na parte B, diz: porque de Sião sairá a lei e de Jerusalém a palavra do Senhor. Então o Senhor Jesus ele se assentará sobre o trono de Davi e de Jerusalém reinará sobre toda a humanidade. Certo. Bom, então, terminando o milênio, no final do milênio, lá em Apocalipse, capítulo 20, versículo 7, fala que, acabando-se os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão, ele vai sair para enganar as nações, e mesmo depois de um período de 1000 anos, onde Deus estará reinando em perfeita paz e harmonia, algumas pessoas vão se ajuntar a Satanás e vão procurar destruir o reino de Deus. Diz aqui Apocalipse, capítulo 20, versículo 9, e subiram sobre a largura da terra e cercaram o arraial dos santos e a cidade amada, mas desceu fogo do céu e os devorou. E o diabo, que os enganava, foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde está a besta e o falso profeta. E de dia e de noite serão atormentados para todo o sempre. Então, terminado esse período de 1000 anos, Satanás será solto para tentar as pessoas que viveram no milênio, porque viveram num período privilegiado, sem ter diretamente a influência de Satanás, e mesmo assim algumas pessoas vão se ajuntar ao diabo, vão se levantar contra Jerusalém, e então desce fogo do céu, e o diabo é lançado então na Geena, lançado no lago de fogo, aonde já estava lá a besta e o falso profeta, que foram lançados antes do milênio. Aí após então este milênio, o irmão Lucas, vai acontecer o juízo final. Mas antes que ocorra o juízo final, vai acontecer a ressurreição dos mortos. O irmão poderia falar alguma coisa sobre a ressurreição dos mortos? A Bíblia ensina que os justos e os injustos serão ressuscitados. Em João 5:29 diz: e sairão os que fizeram o bem ressuscitarão para a vida, e os que fizeram o mal ressuscitarão para serem condenados. Mas em Apocalipse nós sabemos que há um intervalo de 1000 anos entre essas ressurreições. A primeira ressurreição que ocorrerá será a dos justos, e a outra é a última ressurreição. Em Apocalipse 25 diz assim: mas os outros mortos não reviverão, até que os 1000 anos se acabaram. Esta é a primeira ressurreição. Certo. O irmão Lucas, então, conforme o nosso irmão aqui explicou, a Bíblia menciona que haverá ressurreição dos mortos, tanto dos justos como dos injustos, né? Exatamente.
Porque alguns irmãos pensam que somente os justos serão ressuscitados no arrebatamento da igreja. E é verdade. No arrebatamento da igreja, somente aqueles que morreram em Cristo vão ressuscitar. Mas também a Bíblia fala que os ímpios que morreram sem Cristo e hoje estão sofrendo no Hades, um dia também eles vão ressuscitar para comparecer diante de um juízo, chamado juízo final. Não vão ressuscitar com corpos glorificados, como os que morreram em Cristo. Portanto, que devemos deixar bem claro que haverá duas ressurreições. Ressurreição dos justos e a ressurreição dos ímpios. O irmão poderia falar quem são os que vão fazer parte da primeira ressurreição? A parte da primeira ressurreição serão os santos provenientes da era da igreja e os dos Antigos Testamentos, juntamente com os mártires da grande tribulação. Em Apocalipse 6, 9, diz assim: quando ele abriu o quinto selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que haviam sido mortos por causa da palavra de Deus e do testemunho que deram. Eles clamavam em alta voz: até quando, ó soberano, santo e verdadeiro, esperarás para julgar os habitantes da terra e vingar o nosso sangue? Então cada um deles recebeu uma veste branca, e foi-lhes dito que esperassem um pouco mais, até que completassem o número dos seus conservos e irmãos, que deveriam ser mortos como eles. Certo. Então, na chamada primeira ressurreição, como já falamos aqui, vão participar todos os santos provenientes da era da igreja, né? E também do Antigo Testamento. Então, quando Jesus vier, no arrebatamento da igreja, vão ressuscitar tanto as pessoas provenientes da era da igreja, como também os santos do Antigo Testamento. Então, a primeira ressurreição é composta dos santos da era da igreja, dos santos do Antigo Testamento e também dos mártires, como nosso irmão falou aqui, da grande tribulação. Porque nós sabemos que no período da grande tribulação, algumas pessoas vão se converter, haverá conversões, e vão morrer, vão ser martirizadas. E eles também vão ressuscitar e fazem parte da chamada primeira ressurreição. E a segunda ressurreição, que tem um intervalo de 1000 anos, é a ressurreição dos ímpios, né? Como diz aqui Apocalipse, capítulo 20, versículo 15. Mas os outros mortos não reviveram, até que os 1000 anos se acabaram. Esta é a primeira ressurreição. Ainda diz assim: bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre eles não tem poder a segunda morte, que é a morte eterna, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele durante mil anos. Então, haverá então essa ressurreição. Vamos então agora para o segundo tópico da nossa lição, aonde vai falar sobre o juízo final. O irmão poderia descrever para nós o que é o juízo final? O juízo final é conhecido como o juízo do grande trono branco. Em Apocalipse 20, 11, sua parte B também, nós podemos ler isso. E vi um grande trono branco. E aqui serão julgados os outros mortos,
aqueles que não fizeram parte da primeira ressurreição. Apocalipse 25, que diz: o restante dos mortos não voltou a viver até se completarem os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Então isso mostra que ficam de fora os crentes da primeira ressurreição, pois eles já fizeram parte do reino de Cristo e estão com o corpo glorificado. Certo. E quando Deus, né, instaurará esse juízo final, chamado do juízo do grande trono branco? Deus ele instaurará esse juízo após a última rebelião de Satanás. Ela vai acontecer depois dos 1000 anos do reinado de Cristo. Apocalipse 27. Quando terminarem os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão. Certo. Então, haverá um juízo final após a prisão de Satanás de 1000 anos. E nesse juízo final, chamado de Grande Trono Branco, os mortos que morreram sem Cristo vão ressuscitar e vão comparecer diante deste juízo final para receber a sua sentença. Então veja bem, hoje quando um ímpio morre, quando uma pessoa morre sem Cristo, ele vai imediatamente para um lugar de sofrimento. Ele vai para o Hades, já está sofrendo, mas ainda não se encontra no inferno definitivo. É como uma pessoa comete um crime e a princípio ele fica retido na delegacia. E depois que ele é julgado, ele vai então, recebe a sua sentença e vai cumprir num presídio, numa penitenciária. Então hoje acontece de maneira figurada o mesmo com o ímpio. O ímpio morre sem Cristo, vai para um lugar de tormento, está aguardando a sua sentença, que será dada no juízo final, e então ele vai ser lançado no inferno definitivo, que é chamado de Geena, tanto com o seu espírito, a sua alma, também com o seu corpo que foi ressuscitado. Aqui em Apocalipse, capítulo 20, versículo 13, fala muito bem sobre isto. E deu o mar os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que neles haviam, e foram julgados cada um segundo as suas obras. E aqui no versículo 12 fala: e vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono, e abriram-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o da vida, e os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. Então, é bom ressaltar aqui que nenhum justo, nenhum crente que morreu em Cristo vai passar pelo juízo final. O juízo final é um juízo para os ímpios, para aqueles que morreram e sem Cristo, né? E vão comparecer diante do Senhor para saber o porquê que eles serão lançados no inferno. Agora, o irmão Lucas, não poderia falar, descrever também suas palavras, como será este julgamento? Não há menção de vivos no juízo final. Apocalipse 20, 12 diz: e vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono, e abriram-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. Os grandes e pequenos não se referem à idade, adultos ou crianças, mas a status, pessoas de todas as classes sociais. Todos estes serão julgados com base nas obras
registradas neste livro. E o resultado desse julgamento é a condenação eterna. Apocalipse 20:15 diz: E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Não existe aqui lugar para o sono da alma, nem para uma segunda oportunidade, muito menos para o aniquilamento. Certo. Então é importante aqui essa parte final que o nosso irmão aqui descreveu. Exato. Que não existe aqui lugar para chamado sono da alma, né? Algumas seitas aí, tipo esta seita chamada Adventismo do sétimo dia, que prega o sono da alma, dizendo que quando a pessoa morre, tanto o ímpio como o justo, eles ficam dormindo na sepultura. É um ensino errado, a Bíblia é muito clara, dizendo que após a morte, as pessoas estão conscientes. Os salvos no paraíso, no céu, e os ímpios no Hades, né? Então, e também é importante aqui mostrar, o que o irmão falou, que o resultado desse julgamento é a condenação eterna. Então as pessoas, os ímpios, vão comparecer diante deste julgamento e vão receber a sua condenação eterna, porque os seus nomes não foram encontrados no livro da vida. E também ressaltar que neste juízo final não faz a menção, né, de nenhuma pessoa viva. Vão ser os mortos que vão ressuscitar para comparecer diante deste lugar. E o destino aqui é muito claro. O destino é o inferno, descrito aqui como o lago de fogo ardente. Apocalipse capítulo 19 e versículo 20 descreve esse local, né? E a besta foi presa, e com ela o falso profeta, que diante dela fizera os sinais com que enganou os que receberam o sinal da besta e adoraram a sua imagem. Estes foram lançados vivos no ardente lago de fogo e enxofre. No caso aqui, a palavra é Geena, né? Que é o inferno definitivo, onde as pessoas sofrerão, tanto com a sua alma, com seu espírito, mas também com seus corpos não glorificados. E Apocalipse capítulo 20, versículo 15, fala o destino, né, dos ímpios que serão julgados. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. E também queremos aqui descrever que este local é um sofrimento eterno, não é um aniquilamento, que esta seita chamada Adventismo do sétimo dia apregou também um aniquilamento. A pessoa é lançada no lago de fogo, mas é aniquilada. Não vai sofrer eternamente. Mas a Bíblia não. A Bíblia diz que esse local, Geena, o inferno definitivo, as pessoas que forem lançadas lá sofrerão eternamente. E o diabo também vai estar lá, não reinando, mas ele também vai ser atormentado para todo sempre. Como lemos aqui em Apocalipse, capítulo 20, e versículo 10, e o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde está a besta e o falso profeta, e de dia e de noite serão atormentados para todo o sempre. Vamos então agora, o irmão, entrar aqui no último tópico da nossa lição, que é o chamado o novo céu e uma nova terra, né? Que é o estudo desta manhã. Amém.
desta lição, que é o mundo vindouro, o estado eterno. Então acontece a grande tribulação, depois o julgamento das nações, depois vem o milênio, Satanás é solto, a ressurreição dos mortos ímpios, ao julgamento final, e terminando o julgamento final, aí sim vai acontecer novo céu e nova terra, chamado o eterno e perfeito estado. O irmão poderia falar alguma coisa sobre este novo céu e a nova terra? O quadro que foi descrito no texto da leitura bíblica que nós lemos no começo da nossa mensagem, da nossa lição, diz respeito a uma nova criação. Ou seja, ela não se trata de uma renovação ou de alguma restauração, mas ela afirma que tudo irá se fazer novo, como diz em Apocalipse 21, versículo 5, que diz: "E eis que faço novas todas as coisas." Em Isaías 65:17 diz: "Porque eis que eu crio os céus novos e nova terra, e não haverá lembrança das coisas passadas, nem mais se recordarão." E essa promessa ela reaparece no Novo Testamento em 2 Pedro 3:13. "Todavia, de acordo com a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, onde habita a justiça." Então o velho mundo ele vai desaparecer por causa da sua contaminação. Os céus e a terra não poderão resistir à santidade, à glória de Deus. Apocalipse 20:11 diz: "E vi um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles." Essa palavra profética é reiterada mais adiante, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. O universo físico não se susterá diante da pureza, diante da santidade e diante da glória daquele que está sentado sobre o trono. Muito bem. Então, haverá um novo céu e uma nova terra. Este céu que fala aqui é o primeiro e o segundo céu, né? O espaço sideral, não está falando aqui do céu, morada de Deus. Então a Bíblia nos fala que será tudo restaurado, mas vai surgir um novo céu e uma nova terra. Não é uma renovação, porque nós encontramos aqui várias profecias bíblicas se referindo que este mundo, esta terra, será destruída e Deus vai criar um novo céu e uma nova terra. Aqui na segunda carta do apóstolo Pedro, no capítulo 3, no versículo 7, diz assim: "Mas os céus e a terra que agora existem, pela mesma palavra, se reservam como tesouro e se guardam para o fogo, até o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios." E ainda no versículo 10 fala: "Mas o dia do Senhor virá como ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão." O versículo 12: "Aguardando e apresentando-vos para a vinda do dia de Deus, em que os céus em fogo se desfarão, e os elementos ardendo se fundirão." Então, haverá um novo céu, uma nova terra. Esta terra será totalmente destruída pelo fogo, e então haverá aquilo que nós chamamos a Nova Jerusalém. Eu poderia falar sobre a Nova Jerusalém e o estado eterno. Convém ressaltar que a Nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, não é a mesma Jerusalém que é descrita do milênio. Aqui já estamos no período pós-milênio.
A descrição da cidade mostra com abundância de detalhes que a sua glória excede em muito ao da Jerusalém, que será no período milenal. O templo dela é de Deus e o Cordeiro. A cidade não necessita de sol nem de lua, e nela não haverá noite. Nós veremos o rosto de Deus e do Cordeiro, e a glória de Deus e de Cristo nos alumiará para sempre. A Nova Jerusalém é chamada ainda de a Jerusalém que é de cima e a Jerusalém celestial. Certo. Então, essa terra vai ser destruída. Deus vai criar um novo céu, uma nova terra. E a Nova Jerusalém, ela então desce do céu, né? João viu, Apocalipse capítulo 21, vou ler o versículo 1 e o versículo 2. E viu um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada com uma esposa ataviada para o seu marido. Então esta nova Jerusalém, ela desce, o céu vai descer e vai se unir, não sabemos exatamente como, a este novo local que é chamado de novo céu e nova terra. E ali então acontecerá a eternidade. Bom, poderia falar rapidamente sobre a eternidade dos salvos neste estado eterno, chamada Nova Jerusalém. A Nova Jerusalém será o eterno lar de todos os salvos em Cristo. E o próprio Deus estará continuamente entre nós humanos. Versículo 3 diz: Eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará. E Deus mesmo limpará de nossos olhos toda a lágrima. Ali não haverá morte, que será o último inimigo a ser derrotado. O pecado ele será banido para sempre, e ali nunca mais haverá maldição contra alguém. É a nossa eterna bem-aventurança. Aqui está o final glorioso da jornada da igreja. Repetindo, né? Aqui está o final glorioso da jornada da igreja. Então, amém. Terminamos aqui este estudo dizendo que nós cremos que assim como todas as profecias sobre a primeira vinda de Cristo se cumpriram, né? As profecias de Isaías se cumpriram, e de igual modo também todas as profecias sobre este mundo vindouro se cumprirão, pois Deus é fiel. Amém. E para que a pessoa possa ter a certeza de que vai gozar eternamente com Deus, ela precisa ter um encontro verdadeiro com Cristo, né? Exato. Porque na Nova Jerusalém não pode entrar pecado. E só o Senhor Jesus pode purificar, perdoar os pecados. Então que Deus abençoe a todos, o nosso irmão Lucas, e vamos então servindo ao Senhor com fidelidade, aguardando esses eventos futuros que a Bíblia descreve que vão acontecer, né? Amém.